Caire, meus queridos, eu espero que todos estejam bem. Nessa aula 1 em que iniciamos o quarto e último bimestre do ano letivo, vamos refletir sobre o tema geral, descobrir como julgamos, dentro daquele panorama mais amplo, desde o começo do ano, em que discutimos, por exemplo, no primeiro bimestre, o tema geral, descobrir o que existe, já no segundo bimestre, descobrir o que sabemos, para, no último e terceiro bimestre, refletirmos sobre o tema geral, descobrir quem somos, a gente consegue entender como esse tema está vinculado aos outros temas que lá no início tiveram a ideia de fazer uma reflexão geral sobre o conhecimento, ou seja, descobrir no sentido mais geral, de conhecer a realidade, conhecer aquilo que pode ser conhecido, o que existe, para depois conhecer aquilo que a gente pode saber, as formas de saber, as formas de conhecimento, para, de certa maneira, no terceiro bimestre, aplicar isso como forma de autoconhecimento. Ou seja, já que a gente sabe aquilo que existe, aquilo que a gente conhece, agora seria o momento de descobrir quem nós somos. Nesse último e quarto bimestre, a gente vai pensar como, para além desse autoconhecimento, a gente pode compreender aquilo que a gente julga, aquilo que a gente avalia, aquilo que a gente acha bonito, por exemplo. Nesse sentido, para iniciar as nossas reflexões, eu peço que você observe a imagem que abre o capítulo dessa unidade em que temos um mosaico e reflita comigo sobre as seguintes questões. Nessa imagem, as peças coloridas são partes de uma figura. Que figura elas compõem? Quais são as partes que compõem o meu eu? O que faz eu ser quem eu sou? Por que eu sou assim e não de outro jeito? Qual é a influência das outras pessoas na constituição do meu ser? Meus gostos e minhas preferências sofrem influências dos outros? Sou uma pessoa autêntica? Por meio dessas reflexões e observando a imagem inicial do capítulo, a gente pode perceber que a reflexão consiste em pensar aquilo que a gente é. Por isso ele usa ali a imagem do mosaico, que é basicamente a junção dessas peças coloridas para formar alguma coisa, para formar uma imagem. Isso é chamado de arte musiva, ou seja, a produção de mosaicos. Um outro exemplo que o livro traz dessa arte musiva, você encontra ali na página 5, em que temos um mosaico representando a poesia e um autorretrato do poeta Paulo Leminski. A ideia principal desse começo, utilizando, por exemplo, a ideia do mosaico, é pensar que essas peças que formam o mosaico, elas podem ser atribuídas àquilo que a gente é, ou seja, existem peças que compõem aquilo que uma pessoa é, sendo que a gente pode pensar essas peças no sentido de, por exemplo, características físicas, características psíquicas, características culturais e etc. Se a gente avança ali no livro, na página 3, a gente tem um texto chamado Em Construção, em que, além do texto, tem uma imagem muito elucidativa que apresenta uma espécie de cabeça como se fosse uma construção, em que existem trabalhadores, guindastes, como se fosse uma construção de um prédio, só que esse prédio representado ali na forma de uma cabeça humana, para trazer essa alusão, para se referir a essa ideia de construção daquilo que somos. E é isso que o texto vai apresentar ali. De certa maneira, a gente já refletiu sobre esse tema lá no primeiro bimestre com a ideia do filósofo francês Jean-Paul Sartre, em que ele vai dizer que a partir das nossas escolhas, a gente constrói aquilo que a gente é, de certa maneira. E são essas escolhas que definem a nossa essência, ou seja, aquilo que a gente é. Aqui isso vai aparecer também, só que é interessante pensar como que o texto explora ali, na página 3, essas influências que a gente chama de influência ou a interferência social. Ou seja, como as pessoas, a cultura, a sociedade em geral, pode influenciar ou não aquilo que a gente é, a nossa essência. Avançando um pouquinho mais ali na página 4, a gente tem o olhar do filósofo apresentando um texto que traz uma ideia de dois pensadores. O primeiro é um poeta grego antigo, chamado Píndaro, e o outro, um filósofo alemão do final do século XIX, chamado Friedrich Nietzsche. Parece que a pessoa está espirrando, mas não é a pronúncia do nome do filósofo
alemão. O que é interessante aqui, e que o texto vai discutir ali na página 4, é que o filósofo alemão, o Nietzsche, ele utiliza a expressão usada pelo poeta Píndaro lá na Antiguidade Grega, que é torna-te o que és, para pensar um pouco sobre essa constituição daquilo que a gente é e pode ser. No sentido em que a gente não teria muito escapatória de tentar ser uma outra coisa, diferente daquilo que a gente é. Daí a ideia da gente se tornar aquilo que a gente, no fundo, é. Essa é uma reflexão que pode parecer confusa de início, mas a gente vai desenvolver ela um pouco mais na nossa aula online. Mas ela implica algo muito parecido com a ideia que a gente falou ali atrás e viu no primeiro bimestre do Sartre, de construir a nossa própria essência, ou seja, de tentar pensar como que a gente constrói, como que a gente se torna aquilo que no fundo a gente é. E como o pequeno trecho do texto da Maria Martins reflete, de certa maneira, essa capacidade, essa possibilidade de interagir com esse aspecto é uma característica propriamente humana, diferente dos outros animais que são basicamente guiados por instinto e por uma determinação biológica muito forte. Toda reflexão que implica uma atenção nossa para pensar o processo de autoconstrução, suas relações e a importância do outro, da sociedade, nesse processo de entender e de construir quem a gente é, ou seja, a nossa essência, o que a gente realmente é o que vai marcar a reflexão desse início, dessa primeira aula, que vai perpassar um pouco as nossas reflexões adiantes também. Eu peço que vocês leiam os textos ali da página 3 e página 4. A gente retoma essa discussão na nossa aula online e na próxima aula a gente vai falar sobre o gosto e o julgamento, especificamente em relação à beleza, em como algo pode ser agradável, em como eu posso gostar de determinadas coisas e aí fazer um julgamento disso, sendo bom ou mal, etc. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.